Apertando o botão aí, Carolina. Coloquei aqui, só aguardando você. Opa, estamos aqui com o amigo Edmar, que já está vendo lá na sua belíssima suíte. Carolina Taja, como tá? Ei, vou precisar usar o filtro da beleza, porque a essa hora não é mais viável não usar. Tudo bem, Cláudio? Pronto, acabei de ouvir seu áudio, estava sem o seu áudio. Sob controle, Carolina. Tudo sob controle. Cenário bonito esse seu, é a sua casa mesmo? Parece A um sala da minha consultório. casa. Que legal, Mas muito vou legal a precisar sua usar o casa. filtro da beleza, como eu te falei, porque a essa hora Isso, como é que é o truque da beleza? São filtros? são filtros aqui do Instagram. Legal. Daniela Lira, ó. Daniela Lira é nossa colega lá do acelerador. E o Anderson Anderson Braz também. também. Isso. É de Arruda, esse é amigo pessoal que eu tenho já. E tá vendo lá na sua belíssima televisão de 90 polegadas, está vendo a gente no telão, cara. Maravilha, hein? É. E aqui, eu estava falando um pouco antes de você entrar que quem está aqui hoje, nessa nova live, a gente sabe que tem psicopedagogo, tem psicólogo, estamos vendo nossos colegas médicos aí, gastro, oftalmo, porque, lógico, tem a influência que cada um sente com os seus pacientes, com quem cuida, mas também consigo mesmo, né? Como é Exato. que foi essa pandemia para você, Carolina? Me conta. Ó, para mim, eu tenho que confessar, a pandemia não foi ruim, não. Eu me descobri, eu me desafiei e me desafiar me deixou bem animada. Você deve ter percebido, né, que eu resolvi reformar o consultório, abrir o consultório sozinha. Começar no acelerador para mim foi um desafio. E eu comentei nesses dias no Instagram da Dani, da Daniele Gastro, que se for fácil, para mim não é bom. Então, Tudo bem, gosta de desafios. isso aí. Fez isso. E falando em desafios aí do seu perfil, eu vi aqui que você é psiquiatra, fez residência e faculdade aqui em Brasília, não é assim? Isso. Tá aqui, ó. Ajudo você a se sentir e a se relacionar melhor. É você mesma que faz isso? Ajuda. Também tá aqui que você é corredora. Verdade mesmo? Verdade de verdade. Competidora. Legal. Dá exemplo na corrida para os pacientes, né, Carolina? É isso aí. E mais ainda, apaixonada por moda. Conta como é que o mundo fashion entrou na sua vida. Como é que é isso, Carolina? Eu fiz uma live com uma professora de fotografia há uns dias que eu tenho muito disso. Eu já falei nisso em um vídeo do meu IGTV, que ser médica para mim nunca foi suficiente. Então, do que eu tenho interesse, eu vou atrás, eu estudo, eu pratico, isso me dá muito bem-estar. Então, eu incentivo isso nas pessoas, eu admiro isso nas pessoas e é isso que me faz sentir bem. Moda é uma das coisas que eu gosto. Corrida é uma das coisas que eu gosto. Eu gosto de uma porção de outras coisas que um dia eu vou me dedicar também. É. E a moda é legal, né? Porque tem a ver com autoestima, o pessoal gosta. A autoestima, aliás, que para algumas pessoas foi se implodindo, explodindo com essa história da pandemia, que é o nosso tema da live de hoje. Que o nosso tema foi o retorno ao trabalho, não é isso? E E aí, agora? como é que vai acontecer a volta ao trabalho agora? Tá tudo recomeçando. Quem está inseguro, quem está com vontade de recomeçar, quem está com medo, Né? Que a né? gente botou aquele subtítulo que a gente bolou, né, Carolina, que é o retorno ao trabalho na pós-pandemia, mas ao mesmo tempo é o trabalho na pandemia. Porque está essa fase que a gente não sabe em que fase está, pelo próprio comportamento do vírus que é novo, e algumas pessoas foram para casa, outros continuaram em trabalho normal, outros até aumentaram o trabalho com mais exposição, como o pessoal da saúde. Então é tudo meio assim. Ó, Luana quer saber, você é pediatra também, Carolina? Conta pra Eu gente já aí. atendi pediatria há muitos anos atrás, assim que eu me formei. Talvez muita gente me conheça dessa época, mas eu não fiz residência em Olha, pediatria. legal, mas então tem a olha que legal.
a Cássia Pneumo entrando, vários colegas médicos também entrando. Não foi para pediatria, foi mais para geriatria, né? Que você gosta de demência. Exato. Ó, Luana lembra de você. Você vê como é que você... As pessoas não Tá esquecem, né, cara? dando essas voltas, exato. Olha, o Marlon Mendonça acabou de entrar, psicólogo também. Então, veja que nós temos aqui um público selecionado de colegas que, como eu falava antes, também sofreram e estão sofrendo as angústias, né? Também com perguntas, que o profissional de saúde fica mais exposto para ser perguntado o tempo todo. E aí, essa pandemia acabou, não acabou, né? Como é que eu me comporto? Ou pelo menos ele quer se guiar, às vezes, nos nossos comportamentos, né? Para saber o medo que a gente tem para balizar o deles. Você tem sentido isso também, Carolina? Sem dúvida. Eu trabalho em emergência, então a gente atende o dia inteiro os pacientes com medo de adoecer, entrando em crise de ansiedade porque algum familiar adoeceu. Você deve ter tido essa experiência também dos pacientes te ligarem, falando de crise de ansiedade. Meu marido está doente, o que que eu vou fazer? Como é que vai ser agora? Eu, calma. Seu marido está grave? Não está grave, então vamos lá. Vai passar. São 14 dias de Sim. doença, se não ficar grave. E aí, o que você vai fazer até agora, até lá, até dar esses 14 dias? Vamos Sim. tentar diminuir a ansiedade, controlar a ansiedade, organizar as coisas em casa para que tudo fique viável, né? Para que nada saia do controle, todo mundo fique assistido. E Pois esperar é. Ó, passar. tem uma perguntinha aí que parece interessante também. Ó. Vocês dão aula? Tem algum curso online com caminhos para auxiliar o retorno após pandemia? Você dá aula disso, Carolina? Tem curso? Não, curso não, mas a gente pode se arriscar, né, Cláudio? Eu acho que sim, porque é uma demanda, né? Com essa novidade da internet, as consultas médicas ficaram online e as pessoas agora estão descobrindo algo que é muito mais interessante, pelo menos para mim, que é o ensino à distância. Grupos de Telegram, pessoas com aproximação que agora, aproximação virtual, mas que tende a funcionar, na minha visão, melhor do que a física, com deslocamento de carro, perda de tempo. E é isso que mudou para muita gente hoje, que agora tem que ficar em casa com seus maridos, com seus filhos, situação que não acontecia antes. E acabou que Que levando a casa isso. funciona, né? Pois é, e acabando levando a situações que teve mais divórcio, não foi isso? Mais divórcio, mais agressões, infelizmente, o que é uma coisa preocupante. Mudando uma série de hábitos, de comportamentos. Carolina, vamos ler as perguntas enviadas, que foram Vamos, enviadas para a gente durante a semana? durante Ó, essa a semana, primeira abrir a pergunta, caixa de pergunta. Pode começar, Cláudio, fica à vontade. posso ler essa daqui para você responder? Então foi essa aqui, ó. Sinto uma certa falta de ar. Parece que é uma respiração incompleta. Pode ser ansiedade? Sem dúvida. A falta de ar e vários sintomas físicos são bem característicos da ansiedade. Sudorese, coração batendo acelerado, que a gente chama de palpitação, dormências, respirar rápido, a respiração curta, como se você não tivesse sendo capaz de respirar. Isso podem ser sintomas de ansiedade. A maioria dos pacientes que chegam ao psiquiatra, ao psicólogo para procurar tratamento, eles já chegam muitas vezes tendo feito uma investigação cardiológica, respiratória ampla, às vezes repetida e sem nenhum diagnóstico. Isso é ansiedade. Então, estar preocupado com o Covid, estar preocupado em adoecer, favorece ainda mais esses aparecimentos de sintomas respiratórios. Estou com falta de ar, será Covid? Em geral, não. Está se repetindo? Não passa ao longo do dia? Teve algum outro sintoma? Aí sim precisa se preocupar. Entendi. Sua experiência em emergência, você vê muito disso, né? Pessoal que chega com uma dispneia, que é Com essa falta de ar, dificuldade respiratória, estou tendo achando uma que vai ataque morrer. cardíaco, estou morrendo. Então, a maioria das vezes o paciente já passou na emergência cardiológica mais de uma vez. E faz exame, repete exame, não tem nada. Isso é ansiedade. Isso tem tratamento. Quanto a gente sabe que melhora, né, Cláudia? De primeira vez, convém, né, buscar o cardiologista, que a pessoa pode ter uma alteração e nem sabia.
De outra, até um desequilíbrio, né? As pessoas podem ter tontura, então investigação com otorrino, com neuro, tudo isso tem que passar na cabeça de um primeiro atendimento em emergência da psiquiatria. Mas a situação se repetindo e com aquelas antecipações, aquilo que você estava pensando antes, o que você estava fazendo? Estava vendo o jornal, estava ali preocupado com fulaninho, que aconteceu tal coisa com meu amigo que está doente internado. Não é E assim, aí Carolina, que são as é histórias? assim. Começa a palpitar o coração. Ó, tem essa segunda pergunta aqui, que é um outro tipo de ansiedade, que a ansiedade, esse espectro, envolve aí muitas situações, né? Você citou aí falta de ar, eu falei da tontura, você citou sudorese, e essa pergunta foi assim, ó, sofro por antecipação, não sei o que fazer, não sei como evitar isso. Primeira coisa, pensar. Sofrer por antecipação vai mudar alguma coisa no resultado? Não vai? Eu costumo falar para os meus pacientes, se tiver algum paciente aqui até assistindo, ele vai lembrar dessa história. O quanto eu sofria por antecipação para comprar passagem para ir para a casa dos meus pais. Eu ficava olhando aquela passagem, não sei quantas vezes, e, meu Deus, não tá barato, eu não tá chegando e eu quero mais barato. E aí eu terminava deixando para a última hora porque ficava esperando. Se eu tivesse comprado lá no início, eu não teria acabado com o sofrimento? Então, Carolina, você está me dizendo que se a pessoa racionalizar, já fizer ali, olha, eu posso aqui hoje escrever no caderninho que eu tenho que fazer amanhã, aí ela não fica pensando naquilo e preocupada, é assim. É isso aí. Quando a gente perde o sono com uma coisa que a gente está preocupado para o dia seguinte, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer. Se o caderno estiver ali do lado, se a agenda estiver ali do lado, você anotou e você não vai esquecer, só vai precisar abrir o caderno e ver. Essa dica, então, é preciosa, é a dica de ouro, não foi? A Juliana Saldanha está gostando, porque ela está percebendo aí que essa daí foi boa. O amigo dissonante BR falou agora há pouco, meu pai ficou noveleiro porque o jornal estava terrível. É uma boa conduta também mudar. Que bom para ele, porque o jornal está terrível mesmo. Um grande fator gerador de ansiedade e preocupação. Então, o jornal às vezes quer chocar. É a intenção do jornal, né? Eu vi um que foi curioso, né? Que a audiência que importa. Foi um episódio do jornal, do emissor de grande porte, que começou com as últimas mensagens de um paciente de WhatsApp, antes de ser internado, entubado e depois morrer. Quem já está acostumado com isso, né? Quem trabalha, tem algumas atividades que já estão relacionadas à morte, e não é todo médico, não é todo técnico de enfermagem de jeito nenhum, né? São médicos que estão voltados para aquilo, olham isso de um jeito com mais naturalidade. Agora, jogando um caso que acontece o tempo todo em determinadas esferas, jogando com uma relevância muito grande, a pessoa que não está acostumada, ela se envolve como se fosse um filme. A gente entra para ver um cinema e pode chorar ali com um filme, com a coisa. A pessoa vendo aquele jornal com um sujeito que estava vivo horas antes, aquilo impacta. Pode uma coisa dessa, Carolina? Esse papel da imprensa fazendo isso, o que você acha disso? É o trabalho deles. Chocar, ganhar audiência. Cabe a gente a saber se a gente vai se envolver com aquilo ou não. Se a gente vai dar oportunidade para gerar esse sofrimento na gente ou não. A gente tem escolha, né? E ver novela, né? Novela é melhor, né? Novela, seriado, documentário. Acrescenta O bem mais. pai do meu amigo tá sendo YouTube, né? Tá tudo aí, muita coisa legal. Tem muita coisa boa disponível. Não precisa ficar na TV e no jornal. Ó, teve aqui no número 2 ali da guia, tá escrito sobrecarga de tarefas na ansiedade. Trabalho e cuidado com filhos que estão sem escola. Também uma situação complexa nova, né, Carolina? Muito. O que eu tenho visto, o que eu tenho orientado é fazer os filhos participarem das atividades de casa. Eu já devo ter comentado até isso com você, quando eu vi seus vídeos com seus filhos. A gente ensina o filho a saber como é que a casa funciona.
por menor que seja a atividade que ele faz, ele vai estar ajudando de alguma forma, ele vai ter uma responsabilidade dentro de casa. Então, ele termina não sendo uma demanda, ele termina, às vezes, não precisando de cuidado, e ele precisa, às vezes, termina sendo um ajudante. Então, é usar a família como parceiro, ao invés de cuidar do filho, melhorar o relacionamento, dando obrigações, dividindo tarefas. Fica melhor ainda, né, no convívio. E o quanto você estimula a independência da criança com uma coisa dessas? É. Que as relações até pouco tempo eram isso, né? Muitos pais se encontrando só à noite, né? Com o filho e tudo. E agora, para quem teve essa vantagem para alguns e desvantagem para outros de ficar o tempo todo se relacionando, não aguenta mais, né? É. Daí tanta separação, briga com o filho que deve estar tendo. Ninguém fala em briga com o filho, mas imagina o que deve estar tendo. Muito atrito, né? Talvez porque a distância que existia antes não permitia que esses atritos acontecessem com tanta frequência. E aí eu pergunto, não está na hora de rever essa relação, de sentar e se perguntar se ela realmente estava indo bem, se ela não precisava ser revista, conversada, porque só se mantinha bem quando estava distante? Que relacionamento era esse? E o psiquiatra e o psicólogo, especialmente, são os profissionais que podem fazer esse tipo de intervenção para dizer para a pessoa, olha, reposicione-se, veja o que está acontecendo, e tudo com a finalidade de diminuir a ansiedade, que é o caso da Celina. Olha o que ela está contando para a gente. Deixa eu Eu ver. sinto tontura desde quando... Lê aí a Celina. Eu sinto tontura desde quando entendo por gente. Fui alguns anos especialista na área e me disse que era ansiedade e a ansiedade chamava a tal labirintite. E por fim, aumento da pressão arterial. É complicado. Sim, Olha aí. é complicado mesmo. A ansiedade ela se manifesta com sintomas físicos e são sintomas, Celina, que você não inventa. Não é criação sua. É o seu cérebro reagindo de uma maneira física no seu corpo. As doenças, né, pioram. A ansiedade é a base. A ansiedade pode gerar uma alteração glicêmica. Uma ansiedade vai alterar a pressão, porque solta mais adrenalina, cortisol, estreita o vaso sanguíneo e aí pronto, a pessoa começa a ficar naquela circuitaria de você não sabe o que começou antes. Né? A ansiedade levando à piora da doença ou o inverso. E aí, ainda Insônia, tem aquele... apetite, são inúmeros sintomas, zumbido, tontura, tudo isso vem junto com a ansiedade. Aí fica aquela explicação, é como se fosse virose, né? Tudo tá estressado, ansiedade, mas é mais ou menos porque é mesmo, né, cara? Sim. Gastando um tempo com atividade física, jogando bons neurotransmissores aí no corpo, com a corridinha, olhando a moda bonita ou o hobby que a pessoa tem, aí dá aquela equilibrada. É. E ainda tem aquilo ó, que a gente colocou aqui, daquela história da preocupação em ficar doente, né? A gente comentou isso agora há pouco, porque às vezes a ansiedade a gente não para pensar. Você disse um pouco antes em racionalizar os processos. Né? Quando você entende aquilo que está acontecendo, o porquê que você se comporta, o que você pode fazer para melhorar, e isso de você pensar que vai ficar doente é um tipo de pensamento que aparentemente não é racional. Ou você acha que é racional, Carol? Eu acho que é racional a gente se preocupar com os cuidados, a gente ser criterioso, a gente se preocupar em estar protegido e não expor as outras pessoas, mas estar sempre preocupado ou parar de fazer uma porção de coisas que são essenciais porque acha que vai adoecer, isso já chega a ser patológico. Já é Bom, preocupante, já não é bem por aí. Ed Arruda fez uma consideração aqui que é engraçadinha, mas eu acho que abre bem para a gente falar alguns outros aspectos de ocupação. Ele perguntou assim, ó, e como saber se é ansiedade ou falta de louça para lavar? Eu costumo falar que o que causa sofrimento, né? Causa sofrimento para o paciente, para os outros. Se isso já gera sofrimento, se você vê a pessoa sofrer por causa daquilo, não é só
falta de ocupação. Ela está sofrendo. E às vezes, os pacientes, os familiares falam muito, tá chamando a atenção. Entenda que esse chamar a atenção é o jeito de mostrar o sofrimento. Também acontece isso, né? Olá, BioQDF entrando, Jorge Henrique Gomes entrando. A gente falou, eu falei agora há pouco sobre a ocupação. A mente vazia é a tal da oficina do diabo. Então, se a pessoa está ocupada lavando uma louça, vendo um filme, sabe planejar, sentir na cabeça dela, já sabe o que vai fazer amanhã, já tem algum objetivo, vou correr mais 1 quilômetro, vou participar da prova, qual que é a prova boa, Carolina, de corrida. Aqui eu gostava de uma prova que chamava ASICS Golden Run, que era uma prova muito boa. Mas Quantos quilômetros? Todas as corridas das estações, as night runs, são todas muito boas. Eu gostava. Mas então, se a pessoa está pensando na próxima prova dela, igual você já está de olho no vou correr a ASICS, vou correr a corrida do Pão de Açúcar, e aí você já fica sem aquela geração de confusão na mente. É o inverso de ficar vendo jornal, que vai falar das taxas, dados altamente duvidosos de morte, tudo, que fazem piorar, que não adianta mais você ficar remexendo nisso, remoendo. Mariana Tenedini, essa é especial. Qual que é essa pergunta dela? Lê para a gente aí, Carolina. A tontura pode persistir muito tempo depois de não ter mais ansiedade? Essa é para você. E aí? Pode ou não pode, Carolina? Pode. Ela pode ser o único sintoma da ansiedade. Mas aí a pessoa melhorou da ansiedade e continua com a tontura? Ou será que ela ainda está ansiosa de base e não percebe? Suponha que ela tem uma filha de 9 meses. Será que uma pessoa com uma filha de 9 meses com sono atribulado está ansiosa ou não está? Provavelmente. E os outros fatores, e o sono, e a preocupação com essa criança, se essa criança vai voltar para a creche ou não, se você vai, com quem que essa criança vai ficar depois que você voltar para o trabalho e a ansiedade. E mesmo com o trabalho em casa, que a gente falou também já, que essa alteração toda, vem lá uma demanda do trabalho, olha, tem esses processos aí para você resolver, essas coisas, acaba que aquilo fica, que horas que ela vai fazer aquilo? A filha não dorme, a filha acorda. Isso tudo pode gerar um estado no corpo, como se fosse um estado de alerta meio permanente, e aí fica com mais irritabilidade, labilidade emocional, com choro mais fácil, dor na cabeça, dor muscular, que são todos os sinais, né? Qual que é a recomendação que você dá para a Mariana Tenedini e todo mundo que está com ansiedade? Fazer atividade física, procurar ajuda. Em geral, a terapia ajuda bastante. Algumas vezes é necessário tratamento medicamentoso. O que a gente sempre fala, se você tem um sintoma único, investigue as outras causas. Otorrino, especialistas em tontura vão te ajudar. Excluídos todas as causas orgânicas, as causas clínicas de tontura, a gente precisa rever se a ansiedade não merece uma atenção. Perfeitamente. Ó, a gente tem aqui agora mais um ponto que foi de ansiedade, gerando comer mais, gerando prejuízo com obesidade, diminuição de autoestima. Você tem ouvido isso também, Carolina? Sempre. E às vezes eu me pego fazendo isso. Talvez todo mundo aqui talvez tenha essa experiência, né? De depois de um dia pesadíssimo, você chegar em casa e dizer, eu mereço comer um hambúrguer daqueles. É a compensação. É o que a gente faz para compensar o que a gente batalhou, o que a gente sofreu, o que a gente passou de aperto. Porque a comida é um prazer muito imediato. E quando eu me Então é uma boa estratégia. isso, eu disse, não vou cair nessa armadilha. Não dá para mim. Não dá. Que é disponibilidade, né? Muito fácil. Você vai lá, agora tá tipo, iFood tá na mão, né? Na mão e tem qualquer comida, é um negócio, um leque gigantesco de tudo que você pode comer e é muito bom comer.
Mas eu vou te contar uma coisa, Carolina. Eu falo para paciente o seguinte: ora, esse prazer, né, a comida, você vai largar isso de qualquer jeito também, essa belíssima possibilidade de você controlar e compensar fatores ansiosos? Eu acho que tem que usar esse instrumento, né? Só que você usa do jeito certo. Você não precisa ficar com arroubos de grandes quantidades, né? Vai lá e compra É um isso, pedaço de é isso que eu faço e é isso que eu penso. Se você vai comer, divide o sanduíche. Come ok. uma metade só. É possível Não, isso. Você não vai não precisa ter cortar o prazer inteiro, mas você vai ter algum prazer com aquilo. pronto. É para as pessoas que gostam de fazer comida em casa, é isso aí, né? Divide, faz o bolo bonito, faz o macarrão legal, mas ninguém está obrigando você a ficar ali comendo tudo. A comer ele todo. Eu tenho uma paciente que ela é cozinheira, cozinha muito bolo. E ela disse, não, doutora, o que me ajuda é quando eu tô mal, eu vou para a cozinha, faço um bolo. Se eu não vender, vai para a vizinha. A vizinha ganhou o bolo, mas eu fiz. E eu não comi. Legal. Então, ela usa a terapia dela é fazer o bolo. Ao invés É de fazer correr, ela faz ali a química da Ela faz cozinha, né? bolo e ela faz docinho. Olha que legal. Olha, Carolina, agora que a gente já está no meio da live, é uma pausa breve para um recado muito importante. Se você está gostando, siga no Instagram, é carolinataja.psiquiatra. E Cláudio Esse que é o... F. Costa, ponto psiquiatra. Olha, a gente já está sabendo, hein, Carolina? Que depois a gente vai colocar essa live no IGTV, e aí, para uma ou outra pessoa que naturalmente não viu, fica melhor ver até no YouTube, que vê mais rápido, que a live aí, devagarzinho, realmente é difícil, a gente paga para ver live, né? E então a pessoa pode compartilhar com quem você acha que pode ser útil. Todos vocês aí que estão com esta, sendo a nossa audiência. Medicação, Carolina. Você gosta de uma medicação ou não gosta? Eu gosto. Mas o que eu falo muito para meus pacientes, isso tira você de crise. O que que chegou, o que que fez você chegar nesse momento? Como é que a gente vai corrigir isso? Alguma coisa tem que mudar. Remédio não resolve o problema. Não vai mudar. Mas umas classes de medicação que podem ajudar. Quais são as classes de medicação que você costuma prescrever para o paciente que está com uma ansiedade, que você julgue ser necessária o apoio medicamentoso? A gente tem a classe dos antidepressivos. Não se assustem com os nomes antidepressivos. Antidepressivos tratam ansiedade. E a gente tem a classe dos ansiolíticos, que em geral envolve os benzodiazepínicos. Os ansiolíticos, eles têm um efeito imediato, eles tratam as crises, mas eles não são recomendados para uso contínuo. Quantas vezes a gente vê o paciente chegar no consultório na emergência, doutor, eu uso esse tarja preta aqui, ó, para ansiedade. Gente, isso não é tratamento. Para uso contínuo, não é. Para uso eventual, sim, tudo bem. Para uso contínuo, não. O Não tratamento dá, de né? uso contínuo é com os antidepressivos. Antidepressivo. Antidepressivo, por exemplo, é esse citalopram, Escitalopram, amitriptilina. amitriptilina, nortriptilina, fluoxetina, citalopram, venlafaxina, duloxetina. Cada remédio tem uma indicação diferente. Cada perfil de paciente tem uma indicação diferente. Então, muitas vezes não adianta tomar o remédio do irmão, do vizinho, não é por aí. Você citou aí os benzodiazepínicos. Quem que são esses? Os benzodiazepínicos são Rivotril, que é o clonazepam, diazepam, que é o Valium, alprazolam, lorazepam e por aí vai. Qual que é o problema desses diazepínicos aí para ansiedade? Porque é legal, você toma ali e dá aquela quietada. Mas qual que é o problema dele, O Carolina? efeito é imediato. O problema deles é que o efeito é imediato, mas em primeiro lugar, ele não previne a próxima crise. A próxima crise vai vir com tudo. Acabou o efeito, que é de algumas horas, lá vem a crise toda de novo. Em Tem segundo que lugar, respeitar a medicação. eles causam dependência. O uso continuado por mais do que 2 meses, todos os dias, seu corpo vai precisar dele sempre. É como droga. E você vai precisar de uma dose maior para ter o mesmo efeito.
Não é à toa que eles são tarja preta. Não é à toa que eles são prescritos em uma receita diferente. Né? Olha aqui quem está aqui vendo a gente, Luciana Tágera. Essa aí você conhece, não conhece? Conheço. Oi, Luciana. Morgana Martins, GTS Fotona, Márcia Lucilene. Eu acho que este momento poderia ser da chuva de corações. Chuva de Todo mundo aí mandando corações que a gente gosta. A Celine Moura falou aqui que o meu só, o Rivotril que você citou. Gabi Lacerda falando, eu estava tomando fluoxetina, fiquei tendo o quê? mais crises. Gabi, Mas, às opa, muito vezes corações. a fluoxetina, os remédios no início podem causar mais crises, mas tem algumas estratégias que a gente consegue fazer com que isso não aconteça. Depois de 20 dias, mais ou menos, o remédio começa a fazer efeito e começa a controlar os sintomas. Se isso não está acontecendo, é porque você realmente não está reagindo bem ao remédio, precisa ser revisto. Sim. Aí tem até uma pergunta aí que falou do Tensart, que é uma medicação que já junta com a outra, que existe algum tratamento natural. Do natural, acho que está pensando assim em fisioterapia. Fazer atividade física é natural. Sim. Mas Talvez aí de fisioterapia. fisioterapia. Que esse Tensart é o mesmo do Calman, né, que é passiflora encarnata. Existem algumas evidências que a passiflora funciona, mas o efeito é muito leve. A maioria das vezes, para casos moderados, isso não é suficiente, mas ajuda. A passiflora que é a maracujina, né? No passado, na minha época, existia a maracujina. Hoje eu não sei mais, agora se fala mais de outros nomes. Né? Mas então são sedativos leves, né? Adiantam um pouco, mas não vão, né, resolver. Ah, vou tomar aqui. Legal, mas né, cada pessoa tem uma sensibilidade. É. Tem mais algum outro tratamento natural que você conhece? A gente falou aí da fitoterápica, bem, não deixa de ser natural, né? Vem da natureza, a medicação. Falamos de hobbies, corridas, culinária, que pode ser, né, para tirar o E a foco. O que mais que tem? psicoterapia, gente, por favor, não esqueçam da terapia. Terapia é mudança de hábito, terapia é mudança de vida. Terapia. Muito bem. Terapia, eu estava Limite. lembrando da meditação. Isso, a meditação. Contemplação. Ed Arruda perguntou e você vai responder primeiro. Não sei se a gente vai brigar. E vocês indicam qual homeopatia? Eu não tenho o hábito de prescrever homeopatia. Eu não tenho conhecimento suficiente com homeopatia. Então, não vou conseguir te responder isso. Eu acho que eu vou pular minha resposta para não ser muito deselegante, mas não sem dizer que a medicação que a gente tem que usar, ela tem que ter princípio ativo. Sim. Então, ainda que a gente não conheça os mecanismos de todas as medicações, como acontece com uma série de antidepressivos, a farmacodinâmica, ela vai se descobrindo cada vez mais, tem detalhes de receptores e minúcias, o que a gente tende a respeitar, devido ao conhecimento que aparece, temos agora farmacogenética, né? Para algumas pessoas funciona a medicação, outras não funcionam, mas independentemente disso, a gente tem que saber que existe o fator placebo, o fator de indução, de sugestão. E assim, as medicações têm que ser utilizadas baseadas na ciência, porque Na aí a gente evidência. tem um balizamento. Ainda que a gente faça uma arte no consultório, né? Arte no seguinte sentido: o paciente ele não é um experimento e, ao mesmo tempo, você vai adequando, dando umas doses, e a gente vê que funciona com uma subdose, né? A pessoa melhora. E hoje a ciência já explica isso. São aqueles pacientes metabolizadores lentos. Eles precisam de doses menores para ter uma resposta boa e doses maiores só vão gerar efeito colateral. Então, Perfeito. isso explica. Ciência explica, mas tem sempre o fator que pode ser o próprio fato de acalmar quando vê um profissional. Carolina, diga lá, você no seu PS, na sua emergência de psiquiatria, sentou o paciente, de preferência um não psicótico, né? Viu ali você com o seu jaleco, você vai de jaleco para o seu plantão?
Claro, né? Com essa cara de criança tem que ir para dar uma credibilidade. Mas já tem mais de 30. Muito bem. Olha aí. E aí a pessoa vai lá, viu você com seu jaleco e a sua postura, mesmo sem dar medicação, aquilo já é um tranquilizador, né? Tá? É um tranquilizador. Às vezes a pessoa chega e diz: Meu Deus, eu nunca imaginei que aqui fosse assim. Eu esperava, eu estava com medo de vir. E a minha resposta é: que bom que você veio. Propague a informação de que aqui não é nenhum lugar horrível. E aí veja você, né? Então, você não deu medicação nenhuma e a pessoa melhorou. Então, certamente, alguns casos, você falou de metabolizadores lentos, né, que você pode dar uma dose pequena, vai ter um efeito maior, mas nunca a gente, na arte que faz no consultório, onde o paciente não é uma experiência, a gente nunca vai conseguir tirar o fator de sugestão, que é essa que você chega e controla com seu jaleco branco uma situação sem medicação. Um efeito placebo, o acolhimento que envolve. Então, você tem que usar medicações que têm o princípio ativo, porque a gente é médico, né, Carolina? Tem que se É. basear na ciência. E aí tem aqui, ó, um outro pedacinho aqui, que é já ali, ó, como vai ser, já estamos na 8, hein, Carolina? Como vai ser o futuro com relação a mudanças de tipos e relações de trabalho? Eu andei pensando muito sobre tudo isso que tem acontecido. E uma das coisas que eu tenho certeza é que ou a gente se adapta, ou a gente se adapta rápido, ou a gente vai ficar para trás. Então, independente da sua profissão, se você não tiver um pouquinho mais de esforço para fazer melhor, para fazer diferente, você vai colocar sua profissão em risco, seu emprego em risco. Então, se você é E vendedor, se adiante para conversar com seus clientes e não esperar que eles te procurem. Se você é professor, a mesma coisa. Eu acho que a gente fez muito isso, né, Cláudio? De se adiantar a oferecer teleconsulta, os pacientes não tinham como ficar desassistidos. Todo mundo precisava de remédio controlado, a gente tinha que dar um jeito. agora Então, imagina todas as profissões que podem fazer isso, né? A gente foi perguntado sobre curso, né? Mas você pode, a gente pode ter uma consultoria cada vez mais comum, a gente vê personal trainer embaixo de prédio, né? Se lembra quando isso era chique, né? Falar a pessoa, tem um chique, personal estranho, empolgado. Hoje já está comum, porque compensa. Um personal para você vai gastar seu dinheiro com o quê? Que não só, que não seja mais importante que a sua saúde. Então, e eu, às vezes, não é um luxo. é, e eu tenho visto personal trainer assistindo a pessoa por vídeo. É possível isso. Como que não é possível? Como que não é possível usar o WhatsApp para disseminar o seu produto, para vender o seu produto, para oferecer o seu serviço? Se a gente consegue, eu consigo ensinar um familiar a examinar um paciente à distância. Eu quero que você veja pressão, eu quero que você veja comportamento. Se precisar ser filme, me mostra. É possível isso. Obviamente, vão ter coisas que não vão ser possíveis. Fazer uma massagem ou fazer um procedimento estético, uma cirurgia. Lúcio Lucas está aqui. Ele vai me dizer que é possível. Existe cirurgia robótica à distância. Ainda tem essa, né? Ainda tem essa. Mudança. Quanto mais ficar rebelde, isso na verdade sempre aconteceu, né? Alteração e perda de funções e profissões e outras vindo. Fato é que maior resistência para reaprender ou mudar de atividade vai fazer com que você sofra, né? Adaptar acaba sendo uma estratégia melhor, sempre foi. A evolução explica isso aí no desenvolvimento dos seres vivos. A Celina falou um ponto aqui que também é interessante. Ela falou que sobre oração. Como você vê esses aspectos de religiosidade e espiritualidade? Ó, Tamia Laís entrou para ouvir essa resposta, junto com o Flávio TN aí. Como você vê, Carolina, a influência de uma oração para um controle de oração, que é o mesmo do que prece, que é o mesmo do que reza, depende aí da religião, né? Como você vê isso como influência para controle de ansiedade? Eu vejo a oração, a fé, como um fator protetor, assim como a meditação. Esses dias eu vi uma amiga, uma conhecida minha, fazendo um vídeo que eu concordei demais.
que foi falando que ela recebia muitas críticas da família porque ela fazia terapia e a família, por ser cristã, fervorosos, eles criticavam e diziam que ela tinha falta de oração, que o que faltava para ela era falta de oração. E eu não vejo por aí. Eu vejo a fé tão importante quanto autoconhecimento, quanto psicoterapia, quanto tratamento. Uma coisa não exclui nem diminui a outra. Então, ter fé é ter segurança. É uma segurança que você tem, que te dá conforto, que te dá proteção, mas e as outras coisas têm tanta importância quanto. Juliana entrando, Fraíla entrando, vocês aí que estavam vendo 8h40, estavam vendo jornal. Parou agora para entrar, depois vocês fiquem sabendo que essa live vai ficar disponível tanto no seu YouTube, né, Carolina, quanto no seu Instagram, lá na parte do IGTV e no meu também. Então, a oração, né, tem um componente muito parecido, como você falou, com a meditação, né? Quando você repete aquilo, você leva seu cérebro a ficar em outras frequências de funcionamento e aquilo pode acalmar. E várias, não é só, né, que a gente fica muito voltado aqui para essas religiões que a gente conhece, mas por volta do mundo você vê práticas meditativas e contemplativas que ficam repaginadas, de tempo em tempo muda de nome. Era a meditação transcendental, que fazia um sucesso danado quando eu era mais jovem. Agora é o mindfulness, mas a base é a mesma. É É a ficar mesma. parado, entender Eu tenho um o paciente momento. que faz a oração centrada, que é uma oração de uma forma meditada, digamos assim. Como é que é essa técnica? Me explica. Eu não sei te falar, mas ele me explicou isso, que é como se fosse uma oração, meditação. E eu achei muito interessante. É um paciente extremamente ansioso e ajuda muito. Isso. Fraíla Raíssa, envia a live, essa live que você está achando que é muito importante, envie para quem você conhece para ver mais e ver de novo. Porque aqui a gente falou muitas coisas e agora a gente já está se aproximando do final, né, Carolina? E eu quero saber, quem quiser te procurar, como te acha? Lá no meu perfil tem um link com todos os meus contatos. Eu e o Cláudio, a gente está comprometido em gerar muito conteúdo, conteúdo de qualidade. Eu vejo que o Cláudio se preocupa com isso. Eu tenho falado muito com os pacientes, com que tipo de informação se encontra na internet, que informação é válida, que informação não é verdadeira. O que a gente fala aqui, a gente estuda. Então, a gente se propôs a criar um canal no YouTube, um canal no Instagram, se coloca disponível nos sites que a gente tem, que a gente produz, para entrar em contato, para conversar, para tirar dúvida. Meu perfil tem o link, mas eu também respondo perguntas no privado. Que a gente vê esse seu gosto com a sua profissão, né, Carolina? Você veio para a medicina, pensou na pediatria, ficou aí na psiquiatria. Tanta coisa, tanta coisa. Eu falo que eu tive muita sorte. Eu podia fazer quase qualquer especialidade que eu ia gostar. Olha que beleza. Sentindo uma afinidade, ou seja, você gosta do ser humano, né, de empatizar, de alterar a rota de vida dele, viver melhor. E os seus conteúdos lá é com esse objetivo. É lógico que a gente faz o conteúdo, sente uma satisfação pessoal e a gente objetiva, olha, eu quero pacientes, eu quero, naturalmente, propiciar para mim e para minha família mais moda, mais corrida e mais tudo, né? Aqui em casa tem outro corredor também, viu? Foi ele que me incentivou. Ah, e o seu marido, ele corre? É. É mesmo, e ele já está fazendo a meia maratona? Não, ele já fez maratona também. Ele corre desde criança. Carambola. Aí é excelente. Parabéns para o seu marido. Qual que é o nome dele? Arthur Souza. Nome do meu filho número 2. O Arthur, ele está, então, junto com você no seu consultório. Vocês estão montando um consultório voltado para a demência, né, Carolina? Me conta sobre o seu consultório. Está pronto? Pronto. Comecei. Legal. Então, distúrbio cognitivo, Alzheimer e as outras demências, demência de Pick, demência de distúrbio neurocognitivo maior, leve, tudo é com você lá no seu consultório. E não só demências, todas as alterações cognitivas mesmo em jovens,
os pacientes se queixam muito disso e às vezes não é uma demência. Isso, Às meu vezes é ouvinte, ansiedade, às vezes é depressão, às vezes tem uma causa orgânica. causa orgânica, tudo tem que ser avaliado. Ó. Arthur, neurologista, a gente falando em causa orgânica, e a Dani Jatobá, que No deve meu ser. corredor. Olha, esse é o mais especial, então, presença ilustre nessa live. Arthur, tá aí. Esse, então, sabe da demência. Você com ele, então, perfeito. Que é a junção para fazer a construção. A gente tem um amigo geriatra que fala que nós somos o hardware e o software. Olha aí, beleza. Isso vira um slogan, hein? Dá para colocar no consultório de vocês. É. Carolina, considerações finais para a gente se despedir da nossa plateia. Considerações finais, estamos aqui para tirar as dúvidas. Não sofram sozinhos. Não se angustiem sozinhos. Não levem isso para a cama. Não vão dormir preocupados. Perder sono, sofrer com coisas que não vão te gerar nenhuma melhora, nenhum resultado, coisas que você não pode mudar, não é saudável. Repense o que está gerando sofrimento, repense para onde você está levando, investindo a sua energia, investindo o seu tempo, porque a gente só tem essa vida. Muito bem observado, Carolina. Essas palavras foram. Você fala assim com seus pacientes no consultório? Sim. É muito bem. Porque essa é a honestidade. Dá para ver por que você gosta de tudo na medicina e da psiquiatria em especial. Porque o objetivo é esse, né? Melhorar a vida dos pacientes, a gente dando o exemplo e a produção de conteúdo que a gente falava antes, que é o que a gente vem gostando de fazer, ela possibilita que a gente, claro, né, amealhe pacientes que queiram se consultar com a gente de uma forma personalizada, com a nossa atenção individual, tanto online quanto presencial, mas também permite que outros que não serão pacientes também absorvam, entendam ali a forma que a gente funciona e possam usar justamente isso que você falou agora, esses benefícios, para que as pessoas possam ter os benefícios para melhorar as suas vidas, que é o que dá satisfação para você e certamente para mim também, né? Já que a gente está aqui. É, isso mesmo. Então, obrigado para você que ouviu e gostou da nossa live. Curta e compartilhe. Obrigado, Carolina. Bom conhecê-la dessa vez. Tem o Arthur aí também agora, que é uma referência nossa para muita coisa. Fazer live, hein, Arthur? Para a gente pegar e ficar aí. Parado. Já falei para ele que ele precisa investir mais no conteúdo. Ele tem muita coisa boa para falar. Legal. Eu acho que vocês fazendo uma live ia ficar legal. Um no quarto, outro na cozinha, porque aí tem que fazer conteúdo porque não acaba nunca. É. Todo mundo legal, Carolina. Isso. Vai ficar legal isso daí. Carolina, boa sorte para a gente, boa sorte no seu consultório, nos seus conteúdos. E para todo mundo que me ouviu, nos ouviu até agora, beijo para vocês. Não vão ver jornal, vão ver uma coisa legal. Vão ver coisa legal no YouTube, tem muita coisa boa. E ficar com as suas famílias, que cada um tem alguém em casa falando, e quem não tem, liga para o amigo. É isso aí. Beijo para você, Carolina. Obrigado. Abraço, Cláudio. Prazer fazer essa live com você. Até a próxima. Legal. Tchau. Tchau, tchau.